32, versículo de número 24. Gênesis 32, 24. Capítulo 32, versículo 24. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ele quer dizer início, né? Capítulo 32, versículo 24, já está lá na tela, diz assim, ó: E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. Então, irmãos, essa aqui é aquela passagem que aparece lá aquele anjo que tinha forma humana e começa a bater em Jacó. Jacó luta com ele a madrugada toda, a noite toda, e a Bíblia fala que estava só Jacó sozinho, né? Então, pessoal, pergunta que não quer calar: há quanto tempo você não fica só com Deus? Existem pessoas que ela só ora quando está aqui no culto, ela só ora quando nós estamos numa grande quantidade de pessoas, né? Mas as suas maiores conquistas, as suas maiores vitórias, irmãos, é quando você está orando sozinho, é quando você tem a sua comunhão sozinha com Deus. O Davi, pessoal, antes de enfrentar o gigante Golias no meio de todo o exército de Israel, primeiro ele lutou sozinho, irmãos, com o leão. Primeiro, irmãos, ele lutou sozinho com o urso. Então foi necessário essas batalhas que estava só ele sozinho com Deus, para ele ganhar essa confiança. Se eu enfrentei o leão, se eu enfrentei o urso, eu posso enfrentar esse gigante. Então existem batalhas que você está passando na vida, você conta os seus problemas para as pessoas, você quer que as pessoas tenham dó de você, que elas se compadecem de você, só que a luta é sua, a dor é sua. Morreu um parente seu, você está lá, digamos que você convide eu para dar uma palavra lá no velório, e às vezes pode até acontecer que eu não chore, não é porque às vezes a pessoa não era importante para mim, ela era importante para mim, mas o que nós precisamos entender é que a dor é nossa. O mundo não vai parar porque está doendo em mim, o mundo não vai parar porque está doendo em você. Então nós temos que ficar sós com Deus. Tem aquele momento que é você e o Senhor. Então nós às vezes colocamos lá, você viu aquela imagem lá, né? Redobra o seu esforço ou diminui os seus sonhos. Hoje eu quero falar, quando nós vemos essa frase, nós logo pensamos na carreira profissional, pensamos no nosso sonho realizado material, pensamos em dinheiro, pensamos num monte de outras coisas. Mas a grande verdade é, pessoal, o seguinte: nós precisamos redobrar o nosso esforço também na vida espiritual, né? O relacionamento com Deus é mais importante do que a sua carreira profissional. O relacionamento com Deus é mais importante do que a sua família, é mais importante do que a sua saúde. Primeiro tem que vir o Senhor. Então, como é que eu estou com Deus? Ah, pastor, de vez em quando, malemar, eu faço uma oração lá em casa e tá bom demais. Não pode ser só quando eu fazer uma oração malemada e tá bom demais, não. Às vezes, irmão, nós criamos muitas expectativas de nós mesmos e nós às vezes nos decepcionamos. Ah, já era para estar lá em cima, era para estar melhor, né? Nós criamos essa expectativa de nós mesmos e aí nós nos frustramos, né? Por quê? Porque às vezes nós entramos na igreja, quantas pessoas que você conhece, às vezes pela internet, que a pessoa ela vem para a igreja, às vezes a pessoa está toda lascada na vida, toda perturbada, ela vem para a igreja, se liberta, daqui a pouco a pessoa fala: agora eu sou um youtuber para falar dos bastidores, falar das coisas erradas que eu vi na igreja, e dessa forma, e aí pode fazer milhões não querer ser de Jesus, se afastar da palavra de Deus, justamente por quê? Por causa disso. Eu não estou dizendo, irmãos, que não tenha falhas. Todo lugar onde tem a conduta humana, ela é falha, mas nós temos que olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. O Senhor não nos chamou, irmãos, necessariamente para nós sermos ricos, multimilionários, empresários. Deus nos chamou para ser a família dele aqui na terra. Deus nos chamou para o relacionamento com Deus. Ele não chamou a igreja para ser só uma instituição. Ele chamou a igreja para ser uma família. E como toda a família tem os seus percalços, tem os seus problemas, tem aquele que é muito teimoso, tem aquele que é rebelde, tem aquele que é mais obediente, toda a família tem.
Pastor, eu não sei disso, porque eu sou filho único, eu sou filho a minha família foi eu e minha mãe, foi eu e meu pai, né? Então eu não tive mais irmãos. Mas o conceito de família é isso, pessoal, né? Então nós precisamos ser a família de Deus aqui na terra. Nós queremos resultados, mas Deus quer intimidade, pessoal. Preste atenção, você vai colocar lá Mateus 6,33, que deveria estar no seu coração decorado esse versículo, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós temos que buscar Deus, buscar comunhão, buscar a presença de Deus, buscar temor a Deus, santidade, e todas as coisas Deus vai acrescentar. Irmãos, tem coisa que vai vir na tua mão sem você precisar, sem você pedir, pessoal. Deus vai lembrar de você. É uma recompensa quando você está buscando o Senhor em nome do Senhor Jesus. Então Deus criou o homem para Ele, e o Senhor quer de volta. Você quer ver outro exemplo? Coloca para nós Marcos 6,30. Não precisa abrir. Marcos capítulo 6, versículo de número 30. Olha o que diz aqui. Outro que planejou ter um momento a sós. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinha feito como que tinha ensinado. A primeira vez que a Bíblia chama os discípulos de apóstolos, né? Eles voltam, Jesus mandou de 2 em 2. Jesus foi estratégico, né? Jesus falou: vocês não percam tempo com os samaritanos, vocês vão de 2 em 2. E aí eles voltaram, irmãos, eles se ajuntam a Jesus. Você vê que no final de ano as empresas contratam funcionários temporários, funciona, né, até uma hora do comércio estendido para vender mais. Aqui nós estamos falando no auge da agência missionária de Jesus. A Bíblia fala que ele manda de 2 em 2, eles voltam, né, ajunta-se a Jesus novamente e conta tudo, tanto que tinha feito como que tinha ensinado. Irmãos, nós não podemos esconder nada do Senhor. Nós temos que conversar com Ele, contar para Ele tudo que tem acontecido na nossa vida, como as nossas conquistas, como também as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Ele não vai olhar para nós: eu te falei. Não, Ele é Pai, né? E Ele quer de volta em nome de Jesus. Ele tinha feito e tinha ensinado. Versículo 31. E ele disse-lhes: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Irmãos, foi tão corrido esse período, porque eles iam e vinham e não tinha tempo para comer, irmãos. O sucesso estava tão grande da agência missionária. Jesus falou: vamos tirar um dia de folga, vamos aqui a um lugar à parte, né? Vamos tirar esse dia de folga. Jesus decide baixar as portas da agência missionária, de ter um dia de folga com eles. Para quê? Para se refazerem, né? Por que às vezes a nossa igreja tem tanta reunião? Por exemplo, uma vez por mês tem reunião com todos os pastores. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, todos os pastores do estado de São Paulo. Eu faço a reunião com todos os obreiros, as pessoas de bastidores, tia da escolinha, levita, louvor, pessoal da limpeza, enfim. Faço a reunião com todo mundo. Para que tem tantas essas reuniões, pastor? Para não perder a visão, para nós continuarmos a mesma visão. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: eu não peço em nome de Paulo, o apóstolo fala, eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Eu não vou ter sucesso se eu estou falando diferente do que a minha igreja está falando, do que o meu ministério está falando. Não pode andar dois juntos se não estiver num outro acordo. Eu tenho que estar em acordo em nome de Jesus. A intenção de Jesus era essa: vamos tirar um dia de folga, vamos comer, vamos nos reavaliar, vamos ver se nós estamos na mesma visão, se nós não estamos perdendo da visão. Aí o versículo 32, coloca aí: e foram sós no barco para um lugar deserto. Então, se você não esconde nada do Senhor Jesus, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado, eles contaram, e Jesus falou: vamos sozinho.
Irmão, Deus vai te levar para lugares que você nunca sonhou. Eu não estou dizendo material, pessoal. Eu estou dizendo a presença de Deus. Não é nada místico. Eu falo, pastor, eu estou experimentando de uma unção diferente de Deus. Eu estou experimentando a presença de Deus diferente na minha vida. Eles foram sozinhos. Tem coisa que não é para todo mundo, irmãos. Tem coisa que é só de Deus para você, para mais ninguém. Foram sós no barco para um lugar deserto, onde não tinha nada, para não ter distração. Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. A notícia vazou. Alguns viram, outros falaram para outros correram para lá, né? Então acontece que quando Jesus chega nesse lugar, irmãos, né? A Bíblia fala, chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se deles. As pessoas já estavam esperando Jesus. Ele planejou ter um dia de folga, mas a notícia vaza, e aí acontece aquela multidão de pessoas esperando Jesus. Aí Jesus poderia falar, Pedro, vai lá e dispensa, manda embora, isso aqui é só para nós, é particular. Versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então diz a Bíblia, irmãos, que Jesus teve compaixão. Jesus, irmãos, se colocou no lugar deles. Jesus sentiu a dor deles. E Jesus disse, eles são como ovelhas que não têm pastor. E aí, pessoal, Jesus começa ali a ensinar muitas coisas. Jesus começa a falar do ensinamento da palavra de Deus. Então nós temos que ter um momento a sós com o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. No auge é necessário você se isolar um pouco, só você e Deus. Tem aquele momento, irmão, seja de manhã, seja à noite, desliga o telefone, tira ele perto de você, vai ler a Bíblia, vai fazer a sua oração, nem que seja um versículo que se quer, fala em nome do Senhor Jesus. Isso não acontece da noite para o dia, há um tempo de preparação. Mas, irmão, se você não tem conhecimento de Deus, se você não tem a presença de Deus, para que Deus vai fazer questão de você lá no reino dele, lá na glória dele? Abra aí Mateus capítulo 7, versículo 22. Vai na Bíblia, Mateus 7, 22. Capítulo 7, versículo 22. Diz assim, ó. Amém? Amém? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus está falando sobre o dia, né, do juízo final. Ele está dizendo o seguinte, vai chegar pessoas que vão cobrar isso. Senhor, eu fui pastor, eu fui obreiro, eu tocava no altar, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, então lhes direi abertamente, sem rodeios, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, às vezes está todo mundo orando, buscando a Deus, Deus visitando o seu povo, não dá nem vontade de parar de orar aqui agora, hoje. Aí, irmãos, acontece que às vezes só você está desligado, arrancando cutícula da unha, olhando para o tempo, olhando para o vazio, né? Então acontece o seguinte, pessoal, ele diz o seguinte, então vos direi abertamente, nunca vos conheci. Então, irmão, se você encontra uma pessoa, eu encontro uma pessoa, eu estou com você, eu encontro uma pessoa na rua, eu falo, olha, aquele lá é o José. Aí você fala, que eu não conheço. Então, pessoal, nós temos que ser conhecidos de Deus. Ele precisa conhecer você, saber quem que você é, em nome do Senhor Jesus. Então, direi abertamente, nunca vos conheci, né? Quem que é o José, quem que é a Maria, quem que é o Joaquim e o João, é conhecido de Deus. Talvez não é uma pessoa muito importante na sociedade da cidade, no estado, no país, não é conhecido, não é um youtuber famoso, né? Não é um político famoso, mas é conhecido diante de Deus. Mas é aquela pessoa que dobra o joelho e Deus opera.
Ele é Senhor em nome do Senhor Jesus. Ele faz a obra acontecer em nome do Senhor Jesus. Deus criou o homem para Ele e o quer para si, pessoal. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Coloca aí os Salmos 16, 11 para nós. Olha os Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpétuas. Então o salmista de Davi, ele diz o seguinte: faz-me ver a vereda, faz-me ver o sentido da vida, e o sentido da vida é na tua presença a abundância de alegrias. Quantas pessoas, irmãos, que nos emocionam, né? Às vezes, esses dias publicaram um vídeo, né, nas mídias sociais. O rapaz, ele está em fase terminal de câncer. Ele está lá cheio de soro, ele está careca, deu metástase. Aí acontece que ele pega o violão e começa a louvar. Ele começa a cantar. E o grupo de médicos está todo chorando, pessoal. Por quê? Porque a presença de Deus está naquele lugar. Então a Bíblia diz: far-me-ei o sentido da vida, a tua presença, a abundância de alegria. Irmãos, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Se fosse eu, se fosse você, será que nós estaríamos nessa mesma motivação, nesse mesmo entusiasmo? O que nos alegra, pessoal, saber que nós vamos morar no céu, é que nós somos cidadãos do reino dos céus. Irmãos, é que nós estaremos na glória de Deus, no nome de Jesus. Só na presença de Deus, alegrias para sempre, em nome do Senhor Jesus, né? Então, às vezes, irmãos, nós somos forçados, né? Às vezes até uma crítica é construtiva aos meus colegas. Entra alguém novo na igreja, o pastor quer ganhar o maior número de almas possível, ele quer abraçar todo mundo. Ele fala: eu preciso encaixar esse indivíduo em um ministério, seja lá no altar, no louvor, seja para cuidar de crianças, seja para cuidar da porta do estacionamento. Ele quer encaixar todo mundo, irmãos, né? Quer dar um cargo na igreja, mas não é para ser um leilão, irmãos. É para levar as pessoas a Cristo, elas amarem o Senhor. Independente, irmãos, tem pessoas que vão passar 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja. A garotada que foi chamada jovem, irmãos. Mas Deus chamou para ser a família dele aqui na terra. Deus não chamou para ser um leilão, para distribuir cargos. Chamou para ser a família dele aqui na terra. O pastor perdeu fulano porque não deu um cargo para ele. Não é assim que funciona, pessoal. Primeiro, a pessoa ela tem que ter um encontro verdadeiro, real com a pessoa de Deus, com a presença de Deus. A beleza de Jesus não está no que nós fazemos. Eu não amo Jesus só porque eu sou pastor, independente do cargo. Eu tenho que amar Jesus pelo que Ele é na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa, irmãos, que é dedicada, por exemplo, se é a pessoa que toca, ela passa o sábado ensaiando. Por quê? Porque para Deus tem que ser o melhor em nome de Jesus. Você vê, irmãos, nos mínimos detalhes, as pessoas, a coisa que a pessoa é, o zelo que ela tem, o preso pelas coisas de Deus. Você fala: poxa, olha a postura do obreiro, né? Em nome de Jesus, está de crachá, está de uniforme, está bonito, glória a Deus por isso. Porque nós encaramos, irmãos, como uma farda, né? Eu lembro que eu tinha uma senhora na igreja, estava com 86 anos, e ela foi uma das primeiras obreiras que teve naquela igreja. 20 anos depois eu volto a ser pastor na mesma igreja. Ela falou: pastor, eu vou morrer, e quando eu for morrer eu quero ser enterrada com o uniforme de obreira, né? Ela falou: pastor, quando eu coloco o uniforme é como se eu estivesse colocando uma farda, né? Que eu sou soldado de Jesus Cristo. Então a beleza, irmãos, é o zelo que nós temos, não é aquilo que nós fazemos, né? É o zelo que nós temos pelas coisas de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Você está em Mateus, João capítulo 15, João capítulo 15. Às vezes você veio hoje, irmãos, eu não conheço você, da sua vida, você fala: minha mãe me chamou, meu pai me chamou, minha mulher, estou aqui para agradar eles e tal, dessa forma. Acontece, irmãos, que fala: não gostei do culto. Irmãos, o objetivo do culto não é a sua satisfação própria.
não é a sua satisfação pessoal. Nós estamos aqui para adorar a Deus, não porque Ele deu nessa semana, ou porque Ele pode dar, mas é pelo que Ele é na nossa vida. Ele é Senhor. O nosso Deus tem que ser temido, não no sentido de ter medo, temido no sentido de ter temor, de ter respeito pelas coisas sagradas, né? Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o capítulo 15, versículo de número 4. Capítulo 15, verso 4. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também é vós, se não estiverdes em mim. Então, pessoal, uma das coisas mais espetacular, independente, irmãos, independente de quem quer que seja o governo, você vê, irmãos, que o Brasil hoje, ele é melhor. O Brasil hoje ele tem mais condições. Não me entenda, eu não estou fazendo campanha política, nem A, nem B. Eu não sou nem da direita, nem da esquerda, eu sou do céu. Se você tem mais de 40 anos, irmãos, o Brasil da década de 80, da década de 90, era mais difícil do que os dias de hoje. Antigamente, irmãos, passava-se a prefeitura podando as árvores na rede elétrica, aí cortava-se os galhos, deixava ali os galhos, e a partir do momento que os galhos que estão atrapalhando o trânsito ou a fiação elétrica, que são indesejáveis, que cortou, automaticamente ele começa a murchar, porque ele não está sendo alimentado, regado pela árvore, pelo tronco, né? Então é como se fosse o nosso corpo, o membro do nosso corpo que não é regado por sangue pelas veias. Se você furar a ponta do seu dedo, vai sangrar. Se você sofrer um acidente, qualquer parte do seu corpo que bater, vai inchar, vai ficar um hematoma, ou se cortar, vai sangrar. Por quê? Porque o coração está bombeando sangue, né? A mesma coisa nas árvores, né? Corta o galho do tronco, ele automaticamente começa a morrer. E às vezes ficava ali um tempão, aquele galho, caía as folhas, ficava aquela sujeira, passava alguém lá e tacava fogo, né? Hoje, irmãos, as prefeituras, pelo menos a nossa cidade é assim, não sei se você já observou, aqui no centro é assim, vem um caminhão lá com uma espécie de picadeira que vai picando tanto o tronco quanto o galho, a folha, a árvore, pica tudo e leva só o pó da serra, daquela madeira, leva para o descarte, né? Então já não leva mais o galho, né? Então acontece justamente isso, é o que Jesus está dizendo aqui no versículo 4, está em mim e eu em vós. Se eu estou no Senhor, Ele está em mim. Ele diz aqui, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Então cortou aquele galho, ele não vai mais produzir. Ele pode estar cheio de folhas, pode estar cheio de flores, pode estar cheio de sementes, de grãos. Cortou, ele não vai mais produzir. Não adianta, né? E ele diz o seguinte, não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, pessoal, Ele nos convida a estar nele, Ele nos convida a viver nele, Ele nos convida a fazer a nossa morada nele. Esse é o nosso Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Se você é uma pessoa, você não tem fome de Deus, irmãos, o que acontece? Você está numa situação perigosa. Pastor, é o seguinte, olha, acontece o que aconteceu, eu não vejo a hora de chegar um dia do culto, de estar aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que passam a sua vida toda envolvida em bons projetos, em projetos legais, aí para a humanidade, para a sociedade, mas, irmãos, o Senhor Jesus tem que estar no centro, Jesus tem que estar no meio. Em nome do Senhor Jesus, nós temos que buscar a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, né? Ele morreu na cruz em meu lugar, no seu lugar, em meu favor, no seu favor, para o quê? Para nos abençoar, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos aceitar a obra que Ele fez em nosso lugar, em nosso favor, no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, a beleza não é o que nós fazemos. A beleza, pessoal, está em nós prestarmos o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração, convidar Ele para estar na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor da nossa vida. Amém? Sentado mesmo, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
nós te louvamos, nós cremos, pedimos, ó Deus, o perdão das nossas falhas.